Estamos começando mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião Ceará. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e também o hosting da nossa conversa. Recebo mais uma vez aqui ao meu lado Delano Rios, que é editor-geral. Seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo. Bem-vindo de volta depois de uma temporada aí. Passei um tempo aí. Depois eu conto essa história também, né, Delano? Bacana. E hoje a gente recebe aqui, Delano, a Cristiane Leitão, né, que é a primeira presidente da OAB Ceará. É um prazer pra gente aqui no jornal estar recebendo a senhora nessa conversa. Tem muita coisa boa para falar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, né? Ela tem quase 30 anos, completa 30 anos na advocacia. Agora em 2025, né, ela é formada na Universidade de Fortaleza, a Unifoc, tem especialização em Direito Processual Penal e Sociologia, além de mestrado em Direito Constitucional, né? No ano em que completa 3 décadas na advocacia, Cristiane celebra um marco importante na história do Ceará. É a primeira mulher presidente da OAB aqui no Ceará em mais de 90 anos de história da instituição, né? Tomou posse no último dia 2 de janeiro e estará à frente da instituição para o biênio de 2025 a 2027, logo após ter exercido o cargo de vice-presidente entre 2022 e 2024. Mais uma vez é um prazer receber a senhora aqui na mesa, né? Queria que a gente começasse você falando um pouquinho da sua história, né? Como despertou para a advocacia, como começou, né? Como descobriu que queria seguir esse ramo até chegar até aqui, né? Mais uma vez falando aqui um momento importante para a história do Ceará, do Brasil também, dessa instituição. Vai completar logo mais 100 anos, né? Um centenário aí. Então importante também, um momento importante aqui para o nosso estado. Bom, a gente pode conversar horas aqui. Eu adoro conversar sobre tudo, sobre a advocacia em especial. Bom, minha trajetória deu-se normalmente. Eu fiz faculdade, sou egressa da nossa Universidade de Fortaleza. Nunca tive dúvida, sempre quis, mas sempre trabalhei desde muito cedo. Atuei não só na advocacia privada, como também tive experiências na advocacia pública, o que muito me orgulha. Fui assessora e sonhei por um tempo fazer concurso público, mas depois me encontrei efetivamente na advocacia e já estou nessa luta há muito tempo. Ingressei nos quadros da Ordem em razão de uma construção política do nosso grupo político, que já nós caminhamos juntos há mais de 20 anos. Então, caminhei como secretária-geral da Ordem dos Advogados. O presidente Arinaldo foi para a Caixa e iniciamos. Todos sabem, sou casada com o Hélio Leitão, que foi presidente da nossa casa por 2 mandatos, mas então, na época, eu estava totalmente dedicada às minhas ações na faculdade. Trabalhei muitos anos, parei só praticamente quase, acho que uns 4 anos, que eu não consigo mais caminhar e conciliar a ordem com a faculdade, mas sempre que posso, estou presente, participo e trouxe um pouco desse olhar da faculdade para dentro das nossas ações. Na gestão passada, acumulei a vice-presidência com a Comissão da Mulher Advogada, o que, para mim, foi assim, um momento muito importante, porque trabalhamos a pauta da advocacia, mas com esse viés diretamente ligado à atuação da mulher advogada. Então, participei da construção que trouxe a paridade para dentro do sistema de ordem, militamos juntos nos conselhos estaduais, nos conselhos municipais. Então, a pauta da mulher cresceu dentro de uma conjuntura que foi muito produtiva para a ordem e que culminou com a Carta de Fortaleza, que saiu daqui e que gerou a Resolução 05 de 2020, que trouxe agora um momento que a gente está começando a florescer, que é a obrigatoriedade de todas as chapas terem a metade da sua composição de mulheres advogadas. Hoje somos, sim, a maioria da advocacia, mas isso ainda não era e não se colocava dentro de um reflexo de atuação e de cargos de liderança. Então, se a gente pensar que a Ordem, nos seus quase 94 anos, ela teve, nos seus 90 anos primeiros, 5 mulheres só, presidentes. Após a resolução de 2005, tivemos 5, e agora, na última eleição de novembro, tivemos 6 mulheres. Então, ao longo de quase 95 anos,
foram somente 16 mulheres em cargos de gestão, cargos de liderança. E isso é um reflexo. A gente sabe que a construção da liderança feminina, de ter lugares efetivos de destaque e de liderança, tem se mostrado um pouco mais real e clara. Mas isso são muitas lutas que têm nomes e sobrenomes aí de atuação de muitos anos. Então, a OAB ela está refletindo também este momento, que é um momento social. E é uma pauta que só tem a crescer, né? Então, ousamos discutir assédio na advocacia, construímos nacionalmente um projeto de lei que fez e alterou o nosso Estatuto da Ordem, trazendo como infração ético-disciplinar a questão do assédio na advocacia, e levantamos a bandeira nacionalmente contra a violência doméstica e familiar. Então, é uma construção político-social, sim, mas tem esse reflexo porque a gente tem, sim, essa necessidade de trabalhar a valorização da advocacia feminina. E não podia ser diferente. Nós demos as mãos a várias entidades, lutamos com os conselhos municipais, com os conselhos estaduais, demos as mãos a advogadas de outros estados, trabalhamos com Mulheres do Brasil, com o Rotary, com várias entidades, a BMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, para mostrar que, sim, o momento é favorável para as discussões e que nós, mulheres, podemos trabalhar e só queremos uma coisa: respeito, que essa é a nossa maior luta. Igualdade, oportunidade. Vocês também no jornalismo trazem essa pauta muito importante. E a gente deu as mãos a várias publicações e participamos de vários eventos levando a bandeira do respeito. E isso está ecoando, né? Hoje somos 6 presidentes no Brasil, 3 do Nordeste, o que muito nos orgulha, né? E, em especial, a presidente da Bahia, que foi reeleita, foi a presidente da Comissão da Mulher Advogada quando da assinatura da Carta da Paridade. Então, tem uma simbologia muito clara esse momento que a gente vem vivendo e construindo na advocacia. Mas é uma construção que se renova a cada dia e que precisa do fortalecimento de espaços como esse, em que a gente trabalha a informação e, mais do que nunca, que o respeito é a pauta maior da valorização para qualquer classe. O doutor Cristiane, eu queria lhe perguntar, pegando nesse ponto aí do que você tem falado dessa luta, como é que era o cenário que a Cristiane começou, né, quando você entrou no curso? Porque eu imagino que o cenário de que uma garota hoje que entra num curso de Direito é diferente do que você viu, inclusive porque hoje você tem por exemplo, aqui no Ceará você tem uma presidente da Ordem Mulher, que não era o caso quando você ingressou, né? Como é que era esse cenário, essa perspectiva, né, de uma mulher na advocacia? Bom, excelente você me perguntar isso, porque eu já vou fazer praticamente 30 anos. Então, a radiografia da advocacia, ela sempre foi eminentemente masculina, né? E por mais que a gente, por algum tempo, isso já é frequente, a gente tenha mais advogadas nas salas de aula, mais alunas, né? Mais postulantes à advocacia nos quadros, nas salas de aula, isso não se refletia. E ainda precisamos avançar, porque aquela Cristiane que entrou na faculdade via a maioria dos seus professores homens, uma ou outra professora mulher, a participação na ordem era mínima, assim, pontualmente a gente teve uma presidente no Piauí, né, Fides Angélica, tivemos uma diretora nacional, doutora Cléa Carpe, lá no Rio Grande do Sul ela também foi presidente, então a gente tinha retratos isolados, né? E essa construção, ela nasce da participação nos CEAs, nas participações internas, movimento esse que floresceu e que é pauta maior. Então, aquela Cristiane achava a ordem uma coisa bastante distante. E é esse o grande trabalho que a gente faz. E ainda ouso mais, Delano. Até então, a Ordem dos Advogados era uma coisa feita para grandes medalhões, não era acessível a todos.
Então, a democratização da ordem, ela veio com uma virada de chave lá no movimento OAB Somos Todos Nós, que trouxe essa democratização e a abertura da classe. Abertura para a participação de estudantes, de jovens advogados, de mulheres, de colegas que migram de outras profissões e que vão buscar no direito a possibilidade de concursos, uma estabilidade maior. Então, existe sim um movimento de abertura dos quadros da ordem. E isso trouxe e está refletido nesse trabalho que a gente vem fazendo das comissões temáticas. Se a gente pensar que hoje qualquer grande empresa, qualquer comércio, tem e pode ter o direito e ter a condição de ter um advogado que preste serviço, que tenha uma consultoria preventiva, evitando problemas. E essa é a maior conscientização que a gente tem feito, a valorização e o trabalho preventivo que a advocacia pode prestar para todos os ramos. E isso fortalece a classe. Nós somos e temos um papel constitucional de garantia de direitos, de liberdades, mas a valorização do trabalho do advogado, ela é a nossa maior pauta, porque todo mundo tem um médico de família, todo mundo tem um profissional específico. Você tem grandes nomes no jornalismo, como nós temos grandes nomes no direito. Mas até então, eles eram inacessíveis. Hoje a gente tem grandes nomes, como professores, como colegas, trabalhando nas mais diversas áreas. E estamos tentando aproximar. Tanto que um dos movimentos que a gente faz é trabalhar grandes referências da advocacia, levando e trazendo a oportunidade de falar para os jovens advogados dentro da nossa casa, usando o espaço da ordem como um espaço de democratização. É a experiência a serviço do todo, né? Isso tem sido maravilhoso. Você vê, tivemos a felicidade de ter, foi gravado um podcast lindo, quando dos 90 anos da Ordem, nós tivemos um documentário em que todos os ex-presidentes falaram. Então, eram realidades próprias, eram momentos históricos e sociais, mas que a Ordem teve um protagonismo. E muitos jovens não têm acesso a isso, não sabem, era distante. Então, a informação e a comunicação, hoje, são pauta prioritária nossa. Até essa exposição maior da nossa gestão, trabalhando, levando para a advocacia e para a sociedade que nós somos, sim, parceiros para levar orientação, para levar informação e espaços como o de vocês, que são formadores de opinião, nos ajudam a trazer para a sociedade essa referência de que o advogado e a advogada podem ser um amigo do profissional de todas as áreas, mas, em especial, ele pode ser um garantidor de trazer para o seu negócio, a sua atividade comercial, respeito, orientação no sentido de evitar problemas. E esse é o nosso papel preventivo. Perfeito. Deixa eu só, até adiantando um pouquinho aqui, um ponto que eu acho importante que a senhora até falou um pouco, né? Mas eu acho que ali, principalmente no segundo governo Lula, nós tivemos um boom de algumas profissões, até por conta da oferta de cursos, né? E hoje a gente vive uma crise no mercado de trabalho de um modo geral, né? Porque eu acho que pega praticamente todos os setores e o direito não foge, não escapa disso, né? Dessa crise no mercado de trabalho. Qual a sugestão, assim, a dica para esses novos profissionais que estão chegando agora? O que eles podem fazer para buscar esse diferencial, né? Para buscar essa realocação no mercado de trabalho de forma positiva, né? Propositiva, principalmente aqui no cenário do nosso estado. E você tocou num ponto importantíssimo. A democratização do ensino jurídico, ele trouxe essa possibilidade e deu efetivamente esse olhar de dignidade e de oportunidade para várias as profissões, e em especial o direito. E o que a gente tem feito? A gente tem acompanhado até com ações até um pouco mais fortes, no sentido de que a OAB hoje se coloca, e a OAB, quando eu digo, é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, encontra-se frontalmente contra a criação de novos cursos de direito. Efetivamente, temos atuado junto com a nossa Comissão de Ensino Jurídico para
melhorar e qualificar ainda mais as grades dos currículos dentro das faculdades. Trabalhamos com um olhar de capacitação permanente, que essa é uma das principais pautas da nossa gestão. E o presidente Gerinaldo começou esse movimento lá atrás, com a nossa Escola Superior de Advocacia, e hoje nós tivemos, e aí um agradecimento específico ao ministro Camilo Santana, que tornou a nossa Escola Superior de Advocacia Faculdade Escola Superior de Advocacia. Mas aí é importante frisar, nós não temos nem iremos atuar em graduação. Nós iremos atuar na capacitação permanente dos nossos quadros, para que a gente possa propiciar, como a gente fez na gestão passada, quase 2.000 bolsas de pós-graduação para os colegas advogados, em especial aquele colega lá do interior. Bolsas gratuitas, para que a gente possa continuar preparando aquele advogado. E assim, Rodrigo, ele vai conseguir galgar melhores oportunidades, porque a qualidade do ensino jurídico é, sim, muito importante e a gente tem um olhar muito crítico, porque a democratização trouxe várias oportunidades, mas a gente sabe que a qualidade do ensino jurídico ela tem que ter um rigor, tem que ter uma construção em que não é só dar o acesso, mas dar condições. Então, programas efetivamente, como a gente tem o Conecta OAB, trabalhando para os colegas lá que ainda estão na faculdade, poderem fazer bons estágios, poderem trabalhar essa preparação que a gente vê, não só nos NPJs, como as parcerias que nós temos com a Defensoria, em que a gente coloca estagiários junto com as faculdades, para que aquele colega já comece sendo formado com um outro olhar, com um olhar social, com um olhar inclusivo. E esse será o nosso maior foco. Então, o segredo aí é continuar estudando sempre. Quem lê, escreve bem. Quem lê, pode e argumenta melhor. E para nós, como para vocês, jornalistas, a palavra é a nossa maior arma, a palavra falada e escrita. Mas é nessa ambiência de continuação, de capacitação, que a gente cria novas oportunidades. E as comissões temáticas também são um celeiro de oportunidades, porque traz a integração, traz um networking entre os colegas, cria situações com eventos, com possibilidades de novos conhecimentos. Então, eu acredito que é a educação que transforma. E essa transformação gera emprego e renda, com certeza. Doutora, você acha que o exame da ordem ele funciona também como, de certa forma, como uma pressão nos cursos, no sentido de ter uma qualidade que garanta, porque, enfim, a pessoa pode fazer o curso e não conseguir advogar. Você né? tocou num ponto crucial, Delano, e é exatamente a ordem tem essa visão bem clara de que o exame de ordem é extremamente necessário, porque ele faz uma linha de corte mínimo. Então, você pensar que os índices de reprovação do exame de ordem são altíssimos, né? Eu tenho um número que eu nunca me esqueci, e é porque eu tenho um filho jovem advogado, né? Ele já está com 3 anos que está formado, e ele fez o exame de ordem logo após a pandemia, e na pandemia a gente não teve por 3 vezes o exame. E quando ele fez, nunca vou me esquecer desse número de inscritos. 220.000 colegas advogados, postulantes à advocacia, se inscreveram no exame de ordem pós-pandemia, né? E o Ceará ele tem essa característica de despontar pelo ensino. Então, os nossos índices são sempre altos de aprovação, o que efetivamente não reflete o que a gente vê nos outros estados, porque nos outros estados os índices de reprovação são efetivamente preocupantes. Então, por isso que a OAB tem esses 2 olhares dela, nesse olhar de preparação já dentro da faculdade, olhando as grades, olhando com as comissões, porque somos nós que atestamos a qualidade das faculdades. Então, por isso que não... E aí somos muito criteriosos no sentido de que não podemos ter mais. O EAD para o direito, ele é muito prejudicial. Ele pode ser uma ferramenta para outras profissões, mas para o direito ele tem críticas severas. Então, são olhares, são construções que têm sido feitas que, lógico, precisam e são
alteradas permanentemente, mas tem um objetivo maior, que é de proteger a classe como um todo e a sociedade. Porque um advogado, um bom profissional, ele garante o teu direito, ele faz bem à sociedade. E é essa a nossa luta maior, para que quem esteja saindo possa continuar prestando serviço com qualidade. Doutora Cristiane, a senhora falou que há uma posição hoje da OAB de ser contrária ali ao surgimento de novos cursos desenfreadamente, né? E você percebe que em nível nacional está tendo uma discussão para essa ampliação, principalmente do EAD, está sendo regulamentado, né? Aqui no Ceará nós temos políticas também para ampliação do EAD. Como é que a entidade está se posicionando? Aí eu falo em nível nacional e em nível estadual em relação aos debates, né? O diálogo que está acontecendo com as esferas federais e estadual aqui no caso. Federal e estadual, né? A Ordem, o Conselho Federal da Ordem, ela também tem comissões temáticas. Então, no âmbito nacional, nós temos a Comissão de Ensino Jurídico, a Comissão Nacional de Ensino Jurídico, que dialoga com toda a estrutura de todos os estados, e a gente tem também as comissões estaduais de ensino jurídico. E a gente trabalha muito perto das coordenações de cursos. Então, em novembro último, nós tivemos uma reunião em que estiveram presentes praticamente todos os cursos, os maiores cursos de direito, exatamente para que a gente possa entender qual é a grade de cada faculdade, como é que está sendo postulada. E isso é uma construção muito importante, porque traz essa preocupação. Você vê, associar os núcleos de práticas jurídicas à defensoria, para que a gente possa diminuir essas questões de dificuldades de acesso e dar àquele estudante uma oportunidade de vivenciar a realidade. E gostaria até de falar mais uma coisa. Esse olhar que a gente tem da Comissão Nacional e essa posição de enfrentar e dialogar abertamente a questão do EAD é porque, para a advocacia, e aí eu vou lhe dizer, na pandemia eu dava aula de prática jurídica. E você dá aula de prática jurídica via EAD, não tem como. Porque como é que eu vou ter aquele aluno? Como é que eu vou orientar? Olha, a petição e tudo. Então, essa é a necessidade. É a formação básica do advogado, que tem que ter a sensibilidade até na situação que o Delano traz. Porque nós botamos no papel o anseio e o desejo de pessoas. As partes são pessoas no processo, são vidas que são discutidas, são realidades que afligem as pessoas. Então, não é só um papel frio, não é só um requerimento. Então, o processo ele tem essa bilateralidade que vai apresentar ao Estado juiz uma demanda. Então, se eu não tiver essa construção até social da preparação do aluno, da aluna, para a vivência do dia a dia, né? Então, é por isso que a gente se coloca com a reflexão tão clara de que o EAD ela pode ser uma ferramenta de pós-graduação muito eficaz, mas nesse momento da graduação ela pode gerar distorções e ainda criar uma falsa sensação de preparo que ela não é real. E que isso vai ser espelhada nos primeiros anos. Por quê? Você vê, pensar que hoje a gente tem cursos na ordem de sustentação oral, de oratória, de português instrumental. Por quê? Porque aquele colega, aquele aluno, ele precisa desse olhar preparatório mais forte. E é dialogando com as faculdades que a gente tem tentado diminuir isso. Inclusive, hoje temos um diálogo com os CAs de direito no exterior e na capital, trazendo os colegas para que eles conheçam a ordem e entendam a responsabilidade da nossa atuação. É um cara a cara necessário, né? Assim, necessário. É uma atividade muito... me parece que às vezes que a questão, o EAD ele te dá uma experiência muito solitária. E o direito acho que sempre envolve um diálogo. É uma construção, né? Uma construção coletiva em que você vai defender alguém, né? E nessa sua construção de defesa você tem que partilhar experiências, partilhar vivências, e isso só se faz nessa construção do dia a dia.
igual... E aí eu gosto sempre de trabalhar o jornalismo, porque vocês têm essa interlocução diária, essa necessidade da investigação da matéria, da construção do argumento. É isso que a gente tem que ter. Então, por mais que o direito nos dê várias áreas, né, uma construção de 1000 possibilidades, a gente tem esse diálogo com o social. Vou lhe dar um exemplo muito interessante. Nós, por 2 vezes, fizemos caravanas de preparação para jovens advogados e advogados para trabalharem nas eleições. A disciplina de direito eleitoral ela é uma disciplina optativa. Uhum. Se você pensar que na última eleição de Fortaleza trabalharam mais de 2.000 advogados só aqui no nosso município, aí você para e pensa, sim, mas esses colegas fizeram direito eleitoral na faculdade? Qual é a preparação que esses colegas têm para estar independente, isso de uma forma partidária, de uma forma aberta? Então, o que a gente está fazendo como ordem? A gente detectou essa necessidade e foi preparando, através das comissões de direito eleitoral daqui da capital e do interior, para que os colegas possam trabalhar para qualquer partido, para qualquer candidato, mas com qualidade, com serviço prestado em que garanta a efetivação e que possa trazer. Isso a gente fez em 2022, foi um sucesso. Renovamos agora, foi maior ainda, rodamos o estado inteiro, fizemos uma dezena de cursos aqui. E muitos colegas, não só o jovem, mas outros colegas que vêm naquelas oportunidades, e aí, ano que vem nós temos eleições presidenciais, vamos trabalhar novamente essa pauta do direito eleitoral. E com isso, diversas outras áreas. Hoje a gente tem áreas no direito que precisam se formar, precisam criar essas ramificações. A LGPD é uma realidade hoje. O direito digital também, né? A posição das IAs dentro do direito é um impacto muito grande. Então, o direito tem essa beleza do diálogo social. Doutora, você tocou num ponto que eu já ia perguntar. Vocês têm essa preocupação, você citou essa preocupação da ordem com a questão do EAD, né, desse impacto, né? Que aí a gente vê também que não é uma preocupação de uma formação meramente técnica, porque senão a OAB podia passar só o exame da ordem e a régua, e quem não conseguir a habilitação técnica, tchau, né? Mas eu queria perguntar exatamente sobre essa questão das inteligências artificiais, porque inclusive a gente vê um discurso às vezes meio polemista, provocador, de que os advogados vão acabar, que daqui a pouco você bota na IA. Tudo vai acabar, né? Tudo vai acabar. Mas eu queria lhe perguntar isso, porque assim, uma coisa que me interessa, assim, tem uma essa discussão da inteligência artificial, ela pegou muito no círculo literário, né? Os escritores estavam discutindo isso e tudo. E a minha grande preocupação... Aí as pessoas dizem assim, mas a inteligência artificial nunca vai escrever o que Shakespeare escrevia. A minha questão as pessoas vão se importar com isso? Aí a minha questão em relação qual o risco que você tem de ter realmente uma inteligência artificial substituindo um advogado? Bom, eu vou dividir a tua pergunta em módulos, tá? Para poder a gente entender. A internet e as ferramentas de inteligência artificial, elas podem e devem ser para a advocacia, como para muitas das profissões, uma ferramenta muito importante. Você vê, a gente hoje tem os robôs trabalhando para melhorar o fluxo de informação, para gerenciar trabalhos repetitivos, e eu acho que esse é o papel mais importante. Mas quando a gente passa, e aí vamos aqui ao outro viés da moeda, quando a gente passa para entender que o direito e a beleza do direito, o direito é uma ciência social que espelha situações que são colocadas em processo. Então, por mais que a gente tenha a atuação de uma inteligência artificial, e aí a leitura de um processo, o resumo de um processo de 600 páginas, ela te traz aqui os pontos principais. Tá, mas são vidas, são necessidades, são realidades. Então, eu penso que ela é, sim, uma ferramenta,
mas ela não vai tirar nunca o trabalho de um argumento de um bom jornalista, de um argumento de uma boa tese escrita por um grande advogado, por uma banca de escritórios. A gente tem que entender que informação e comunicação trabalham juntas. E aí, uma amiga jornalista de vocês, que eu gosto muito, me deu um livro que eu estou lendo agora, o Nexus, né? Falando exatamente essa diferença e esse momento que a sociedade vive, o momento das IAs. Né? Eu tenho uma visão muito clara de que a IA ela é sim uma ferramenta. Inclusive, nós temos um laboratório efetivo que, dentro da Comissão de Direito Digital, que estuda esses impactos dentro dos grandes tribunais, da leitura de jurisprudência, porque você pensar que a IA pode criar uma jurisprudência falsa. Então, a informação errônea, ela também tem que ter o olhar crítico. Então, a evolução nossa do pensamento com as IAs não passa. E aí eu sou muito criteriosa. O olhar humano sempre vai prevalecer. Então, ela é uma ferramenta? Sim. Ela vai modificar ainda muito o fluxo das redes de informação, o fluxo da comunicação? Tenho certeza disso. Mas eu acho que nunca vai tirar o lugar e o momento. Por quê? Porque quem sente a necessidade do advogado, quem sente a necessidade do cliente é o advogado. Como vocês, é o olho no olho. Você vai entrevistar, você vai criar uma matéria, você tem uma percepção do sentimento, da bagagem. E nem sempre a IA vai ter essa delicadeza, essa sutileza. Não sabemos, né? Pode até ser que a evolução nos traga isso, mas eu penso que é uma construção que a gente vai e deve acompanhar. Tanto que o olhar crítico precisa existir, porque não é só a escrita, é também a qualidade da escrita. Ela, por vezes, é muito boa, mas ela às vezes, é fria, dissociada da realidade. E a gente tem que ter, porque a informação ela é uma perspectiva de realidade. E aí vocês, como nós, sabemos que vivemos um mundo em que a gente tem fake news, falsas informações. Então, a qualidade da informação prestada é muito importante. Então, induzir um juiz em erro pode ser uma tese de construção de argumentação. É a base da advocacia, é a tese e a beleza da argumentação, né? Em defender o indefensável, em trazer, dizer, dentro de um olhar romântico da argumentação, o que é mais bonito no direito? É o tribunal do júri, em que se tem teses e antíteses claras de argumentos. Então, será que a inteligência artificial vai avançar a esse grau? Vamos viver juntos para aprender e para conhecer, né? Perfeito. Deixa eu continuar nesse assunto que eu acho importantíssimo, assim. Aí me parece, doutor Cristiano, que existe, assim, uma necessidade imensa de você fazer o público em geral entender isso. A importância desse debate, que eu acho que vai muito disso que o Delano está perguntando também. Será que o público ele tá preocupado se aquele texto realmente foi escrito ou não por uma inteligência artificial? E aí tá nisso aqui que a gente debate. Hoje... Deixa eu só fazer uma observação, Rodrigo. Eu não tenho certeza, por exemplo, eu até convidaria as pessoas que assistem a gente a fazer uma experiência com inteligência artificial. É você começar a fazer perguntas sobre um tema que você domine. E você vê como é falho. Por exemplo, tive um professor na faculdade, que foi um grande escritor aqui no Ceará, que é o Gilmar de Carvalho. Eu fiz algumas perguntas no chat GPT para ele e vi informações erradas. Vinha citando livros que não existem na bibliografia dele, que ele não... E assim... E você fica... Então, assim, eu fico pensando numa pessoa que não conheceu, que não conhece, que não tem uma referência... um aluno numa escola que pedem para fazer um trabalho com um professor desse, ele joga no chat GPT, o chat GPT volta com ele, com informações imprecisas de o local que ele nasceu não é o lugar que ele nasceu. E eu não tô citando hipoteticamente, não estou fazendo aqui uma construção, não. Estou falando o fato. Aconteceu, né? O que aconteceu. Né? O Gilmar nasceu em Sobral e dizia que ele tinha nascido em Quixeramobim. Aí citava 3, 4 livros que ele não tinha escrito. Aí uma das inteligências foi inclusive essa última que saiu, essa chinesa, SIC alguma coisa. E eu joguei depois, estava lá meio que fazendo nada, né? E aí joguei uma pergunta sobre um livro que eu estava lendo e tudo, de uma escritora mexicana.
E eu acho que ele tentou adivinhar, eu não sei como é que funciona o mecanismo, mas aí ele citou o livro tal, é sobre isso, aí ele explicava o que era o livro, que não era o argumento do livro que eu estava lendo, e dizia que era um livro do Gilmar. Logo depois. Então, assim, eu fico preocupado, na verdade, com essa história que eu digo, porque é você não ter a contraprova. É você dizer que aquilo tem qualidade, mas, assim... Mas vem cá, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Então, assim, tem várias coisas ali. Você não tem só pelo que ele te entrega de texto, você saber se aquilo ali existe, não existe. Então, se existe uma jurisprudência que não existe, enfim, o que é que tem ali de conteúdo mesmo, inclusive do ponto de vista mecânico, né? Porque eu acho que a gente elogia muito facilmente a mecânica dessas ferramentas, mas até ela é falha. Sim. Uhum. É uma construção que está se colocando, e aí eu entendo que se você compreender a IA nesse primeiro momento como uma ferramenta, tá? Ela precisa de permanente aperfeiçoamento e verificação. Tanto que ela pode ser boa para atuar? Pode, mas ela pode te dar exatamente isso que você está me dizendo, que é o que a gente vê hoje. Então, resumir um processo em tantas, não sei quantas laudas e tudo, hoje a gente tem ferramentas interessantes para o direito, como a utilização de gráficos, a utilização de legal design para poder trazer aos magistrados. Você vê, você vai despachar um processo dentro de um tribunal, você apresenta memoriais. O que são os memoriais? São exatamente o resumo do processo com a argumentação que te favorece, que favorece ao teu cliente. Então, você, por muitas das vezes, e aí eu brinco que eu gostava de dizer isso em sala de aula, o juiz ele vai ler os fatos, traga os fatos com realidade, porque é nisso que ele vai se apegar. Por quê? Ele entendendo o que é o processo, ele vai construir a tese dele, a argumentação dele. Então, a construção pautada em pontos específicos, em clareza de informação, sempre vai fazer a diferença. Lógico, é uma realidade? É. Vamos ter que aprender a viver? Vamos. Mas eu penso que nunca chegará a substituir efetivamente uma boa argumentação como essa que você trouxe agora. Porque é a visão crítica de uma situação que está colocada. Uhum. Né? Aí eu... até continuando, né? Eu acho que é interessantíssimo a gente debater isso, porque me parece que às vezes você tem a metade da população vivendo em um mundo fictício, que parece que tudo é possível, e na prática, no mundo real, isso não se concretiza, né? E a importância da gente debater isso de modo concreto no mercado de trabalho, com as pessoas que estão responsáveis por exercer determinadas funções, enfim. Mas o meu ponto é, como hoje você convence a população que essa categoria é importante? Porque parece uma besteira, né? Mas assim, se você for pegar o doutor alguma coisa, faz parte de uma marca linguística que demonstra também a importância que as pessoas têm, né? Veem em determinada função. E aí me parece que às vezes tem-se, com essas novas tecnologias, às vezes tem-se um medo de se perder um pouquinho disso, né? E aí, como hoje, falando principalmente como a OAB Ceará, como ela se aproxima desse público para mostrar que é uma função importante, que não vai ser substituída, apesar da gente debater se vai, não vai ser, né? Porque o mundo concreto diz que precisa existir, né? Mas para dizer que é importante, que a população precisa se aproximar e precisa entender também esse fazer direito, né? Esse processo legal aí do direito. E esse tem sido a nossa pauta mais trabalhada, Rodrigo. É mostrar à sociedade a importância e a necessidade da atuação séria e responsável de um bom profissional do direito, de um bom advogado, de uma boa advogada, que tem nós somos uma classe que tem previsão constitucional, somos essenciais à construção do direito. Então, os nossos valores são forjados e solidificados no sentido da perspectiva de que somos defensores do Estado Democrático de Direito, atuamos em prol da justiça e dentro do olhar de acessibilidade, de luta pelo acesso democrático da justiça. Então,
é o teu advogado, é o bom profissional que vai estar lá pleiteando com o juiz o seu processo, entendeu? Então, por mais que a gente tenha a internet respondendo situações, a criação de conteúdo, dando noções, essas noções elas precisam ser alicerçadas por uma boa atuação profissional. E é isso que nós temos trabalhado com a comunicação das comissões temáticas, indo às praças, às faculdades, às escolas, dando noções essenciais de direito e trabalhando a responsabilidade e a importância da prevenção feita por um advogado, né? Então, desde a pauta da previdenciária, que hoje a advocacia previdenciária ela é muito importante na luta por direitos e benefícios, mas isso tem que ser feito por um bom advogado. E um bom advogado não é um advogado caro, é um bom advogado, é um escritório, uma respeitabilidade que atue com esse olhar. Você vê, nós temos algumas ações como o OAB na praça, como a OAB vai à escola, a OAB vai às faculdades, levando essas pautas. Fizemos muito isso com a pauta da mulher advogada, falando sobre violência doméstica, falando sobre a Lei Maria da Penha, né? Trabalhando essas noções de o que é violência. Agora nós já estamos quase no carnaval, nós temos as tendas lilás em que a OAB participa no estado inteiro, entendeu? Então, é a conscientização de que a luta por direitos e garantias, ela passa também pela advocacia e pela co-irmã da advocacia, que é a defensoria. Então, o papel cidadão da advocacia, o papel de respeito e zelo, ela é nosso maior garantidor. Então, é por isso que a advocacia precisa permanecer. Se você olhar que hoje somos 1.400.000 advogados no país, e eu te digo, sem sombra de dúvida, não falta advogado, não falta trabalho para um bom advogado. Aquele advogado que estuda, ele é aquele advogado que fez o estágio, que se prepara bem, que faz cursos com a gente, que está lá nos eventos, que está lá nas comissões. Não falta. Agora, o que precisa existir é a consciência de que a capacitação é que vai fazer a transformação para a vida daquele colega. Seja ele mais experiente ou menos experiente, ele não pode deixar, porque hoje tudo é virtualizado, tudo é colocado de uma forma de que, se você não estiver conectado às informações, você tem uma expressão até interessante, que se você não tem a consciência e trabalha essa informação, cada dia a menos você é um pouco menos advogado. Entendeu? Então, a capacitação e a educação são partes da nossa construção. E a nossa profissão, ela exige o permanente capacitação. É assim com a medicina, é assim com o jornalismo, mas nós temos atualizações legais, temos novas realidades, temos situações que o advogado ele precisa. E o bom advogado, ele hoje é cobrado de até um olhar multidisciplinar. Se uma empresa te pergunta, te chama para você apresentar, mas aí é uma área contábil, é uma área fiscal, pode até não ser a sua área efetiva de especialização, mas você pode buscar parcerias, buscar noção. Essa é a grande força da estrutura do direito. Doutor, você falou dessa questão dessa multidisciplinaridade. E você falou num ponto antes que eu achei curioso, que esse fato da disciplina de direito eleitoral ser opcional. Né? Não ser uma... como é que tem sido nesse ambiente da advocacia? Como é que a advocacia tem transitado nesse ambiente que o país vive há algum tempo já daqui a pouco a gente vai fazer uma década nisso, que a gente está cada vez mais... as pessoas diriam politizados, mas assim, acho que muito carregado ideologicamente, né? Em que exatamente essa questão do argumento, muitas vezes ele é ignorado em prol de, mas se eu acredito no fulano, então não, né? É a minha opinião. Exatamente, contra, né? Eu disse contra fatos, não argumentos, né? Mas é como se fosse contra o meu, sei lá, minhas preferências não há argumentos, né? Assim, como é que tem sido como é que tem transitado em relação a isso, assim? Bom, a OAB sempre se colocou muito na defesa do Estado Democrático de Direito
E esse é a nossa base estrutural maior de atuação. E a gente viveu momentos muito delicados no nosso país nos últimos anos, como você bem colocou. E a nossa pauta sempre se estabelece dentro de uma visão apartidária e sempre em prol da sociedade e em prol dessas garantias essenciais do Estado democrático. Então, o histórico da ordem, por vezes, caminha ao lado da história recente do nosso país. Em momentos em que foi certo as posições, e em momentos que não acertamos. Por quê? Porque também somos, a entidade é muito maior do que, às vezes, os seus representantes. E eu gosto sempre de dizer isso. Nós somos uma entidade de classe, com viés e previsão constitucional, mas que também é gerida por homens e mulheres, né? Então, essa visão apartidária, essa visão social do direito, da luta pela justiça social, ela sempre tem que ter um olhar de prevalência, né? E, com isso, trabalhar. Você vê, nós estamos encampando uma luta agora, uma luta que perpassa muito do que você está falando. Você vê, nessa necessidade de adequação, nessa necessidade de agilizar julgamentos, porque a gente sabe que a justiça tardia é uma forma de injustiça. Então, a luta pelo acesso à justiça é também uma luta nossa. Nós estamos encampando um movimento nacional contra uma resolução recente do CNJ em que tenta trazer para as sustentações orais vídeos gravados. Então, é tudo do que nós conversamos aqui. Entendeu? Então, eu não posso cercear o direito de alguém trabalhando um vídeo gravado. Ah, mas o vídeo pode ser maravilhoso, tá? Mas o vídeo não traz a sensibilidade do momento, não traz a contra-argumentação. Se em plenário, as sustentações orais, você já tem o embate natural, a beleza da argumentação do direito, que é a nossa maior arma. Se eu trabalho um vídeo gravado, o vídeo gravado não é sustentação oral. O contraditório e a ampla defesa estão exatamente na base da contra-argumentação do direito. Por isso que a gente precisa ensinar os colegas a pensar, a argumentar, a falar. Porque a criação de conteúdo, ela por vezes também é falha. Uhum. E a gente sabe que isso é importante para a sociedade? Sim, mas a informação nem sempre é a melhor forma. Né? E aí poderia até conversar aqui com vocês por horas sobre o que é a informação e como ela se dá. Mas eu penso que essa atuação constitucional da ordem de lutar por sustentações orais, de lutar por mais acesso à justiça, de uma forma apartidária, de uma forma efetivamente de luta por igualdade e de respeito social, é que faz da ordem a entidade mais acreditada no Brasil. Né? Então, essa é sim um viés de cariz classista, mas muito importante para a nossa estrutura. Perfeito. A gente vinha conversando um pouquinho antes aqui de começar a gravar, né, sobre essa pulverização dos advogados aqui no Ceará. Né? Havia uma concentração muito grande na capital, na região metropolitana, né, e do interior, às vezes, ficava desassistido ou não tinha o que poderia ter, né? E aí, como é que está esse momento agora, né? Em que momento a gente vive e como levar essa ideia, eu vou colocar como ideia, mas não é nem ideia a palavra, né? Mas essa ideia, essas né? Ações, essas construções, né? De forma democrática aqui no interior também, principalmente para os municípios do interior. Bom, nós temos trabalhado, o projeto de interiorização, ele se deu de uma forma nacional, desde a primeira gestão do presidente Beto Simonetti, que foi reeleito agora, então é uma construção que continua. Nós sempre tivemos a participação das subseções da Ordem dos Advogados no interior. Hoje somos 17. E, através da construção de salas, das nossas próprias sedes, a gente traz um sentimento de pertencimento à classe. Hoje, o colega pode fazer faculdade no interior e construir sua carreira na sua cidade, dentro da sua região. O acesso democrático das faculdades de direito trouxe isso. O ensino jurídico hoje é uma realidade para muitos
que até então era uma questão distante, né? E hoje a gente tem no Ceará um ponto de inflexão muito importante, que é a pauta da educação. Isso também está sendo trabalhado. E a gente busca aproximar o colega do interior através dessas ações, de eventos, de participações, através das comissões temáticas, através das ações da escola, nessa luta por trazer para os colegas que estão mais distantes, que estão mais fora desses grandes centros, a possibilidade de ter cursos, de ter preparação, de ter a possibilidade de participar e de saber o que é que está sendo discutido, o que é que está sendo discutido a nível de tribunais, qual é as situações que estão sendo colocadas, o que é que o CNJ está pensando. Bom, e a gente tem feito essa democratização, não só pela nossa comunicação interna da ordem, mas por esses espaços nossos do interior e essa comunicação. Você vê, eu estou no meu 2º mês de gestão e eu já rodei mais de 2.000 quilômetros e faço isso com muito prazer, gosto. Eu acho que essa minha veia de professora fala mais alto. E o Ceará é grande, viu? E o Ceará é maravilhoso, é grande. No final da semana eu vou estar em Itapipoca. A professora é contra o EAD, inclusive nesse ponto aí. Eu também acho. 100% presencial, né? Eu gosto do contato físico, eu gosto de gente, eu acho que é assim que a gente trabalha, entendeu? Então, é o colega advogado lá da ponta, é o estudante de direito se sentir pertencente à classe. É ter o orgulho de dizer, eu sou advogado, eu posso ajudar, eu posso fazer. Então, um dos trabalhos sociais que a gente faz com os advogados e os acadêmicos de direito é que eles conheçam a ordem, que eles saibam a nossa história, que eles conheçam, não só, e aí eu gosto de dizer, quando a gente está nas sedes, o presidente Arinaldo, ele, mais do que construir espaços, ele construiu oportunidades, porque é na sede da ordem que a gente conversa com a magistratura, com o executivo, com o judiciário, por meio de eventos, por meio de participação. Dizer, nós tivemos, e aí eu gosto sempre de dizer isso, quando a gente se aproximou da estrutura do Conselho Municipal e do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, a OAB teve assento nos 2 conselhos e nós participamos de várias ações no estado inteiro, falando e mostrando a rede de proteção da mulher. Então, estava lá a advocacia, estava lá a defensoria, mas estava também a rede de saúde, as delegadas e os delegados que atuavam nas DDMs, os juízes e as juízes que atuavam nos juizados da infância, perdão, das questões de violência doméstica. Então, é através desse diálogo que a gente constrói. E estavam participando também pessoas da sociedade, pessoas daquela municipalidade que precisavam e que viam nesse momento e nesse movimento a possibilidade de ter acesso. E isso aqui eu acho que é a beleza, de que a gente faz a diferença. Né? Tem algum ponto, Elano? Acho que não. Tá eu aqui. tenho. Vai lá, organizando. Ainda continuando nesse tema da interiorização, né, da pulverização, quando a gente pega os dados do primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, né, do perfil ADV, foram publicados no ano passado, né, você mostra que no Brasil a maioria dos advogados são mulheres, né, das advogadas. 50% contra 49% de homens, né, você tem 1% pertencente a outras identidades de gênero, isso nacionalmente. Quando você traz aqui para o Ceará, você tem um contrário, né? A maioria ainda de advogados em detrimento das advogadas. Mas você estava explicando que essa é uma realidade que pode mudar em pouquíssimo tempo. Queria saber o porquê disso, né? Bom, hoje, você pensar que as 2 gestões do presidente Arinaldo entregou 18 mil carteiras, são 3.000 carteiras de advogados e advogadas por ano entregues, né? Então, existe essa alteração sazonal. Então, e aí a gente até brinca, por vezes a maior subseção é Sobral, por vezes a maior subseção é Juazeiro, em números percentuais
de advogados inscritos. Então, esse olhar na advocacia feminina, ela reflete muito esse momento que a gente está vivendo no direito, que é um momento que a gente já sentia nos bancos da faculdade, que a gente já tem esse reflexo. E, lógico, as atuações, elas precisam ter peculiaridades? Precisam, porque era uma classe eminentemente machista, né? Por muitos e muitos anos, o protagonismo da advocacia era dos colegas advogados. Mas isso, gradativamente, vem sendo oxigenado e a gente tem tido essas ocupações de espaço. E pautas afirmativas e colocações estão sendo feitas dentro dessa construção de oportunização de espaços. Desde mais da metade das comissões temáticas da ordem são presididas por mulheres. A nossa Escola Superior de Advocacia, a gente tem nos eventos mesas paritárias, dentro do que é possível, às vezes mesas totalmente de colegas advogadas. A valorização e a luta pelas prerrogativas femininas são próprias, desde você passar num bariscan para visitar um presídio e este bariscan ser operado por um agente feminina e não ser por um agente masculino. Então, existem dentro dessa realidade várias nuances, porque se você olhar que, preferencialmente, quem tem suas violações de prerrogativas questionadas ou violadas são, na maioria das vezes, os jovens e, em especial, as jovens advogadas. Né? Então, tem toda uma realidade, esse olhar de construção da valorização da advocacia feminina, ela tem isso, porque às vezes você tem uma coisa que é comum não só à advocacia, a outras profissões, 2 currículos, dentro de uma oportunidade de emprego, e optas pelo colega advogado. Por quê? Porque ele não vai ter licença maternidade, ele não vai ter 3 turnos, ele não vai correr para pegar o menino no colégio. Então, essa realidade feminina, ela também se coloca. Então, você vê, nós temos nos grandes escritórios, a grande maioria é de advogadas. Mas isso não é refletido nos sócios e nem no nome do escritório. Então, e é um movimento que você também tem no judiciário. Você tem hoje, na base, muitos advogados, mas se você pensar que o STF só temos ministra Carmen Lúcia, tá? Então, é um funil que se coloca. A gente acompanha esses índices com a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, porque a gente vê esse desnível. Então, a luta por listas sextuplas para os tribunais, em que existe a presença de mulheres, né? A participação mais efetiva nas construções nos quintos constitucionais, termos a presença de mulheres. Nós temos grandes mulheres, mas ainda não se reflete. Então, tudo é uma construção que já perpassa a pauta de lutas por direitos para a sociedade como um todo. Você vê, uma das ações afirmativas do governo recente foi a construção da igualdade salarial, que é importante, é muito importante. Né? Então, a gente tem essa pauta também dentro do direito, né? Porque a gente ainda vê muitos desníveis. Só para a gente finalizar, estamos caminhando aqui mesmo para o fim, eu falei eleito para o biênio, né, 2025, triênio, né, 2025, 26 e 27. Brevemente, o que assim, são as ações mais latentes para agora mesmo, que a gente já pode esperar da OAB e fazendo uma projeção até o fim do mandato, né, 2027, o que a gente pode esperar? Bom, Rodrigo e Delano, nós temos um planejamento estratégico das nossas ações, da nossa missão, dos nossos valores como gestão. Lógico, temos uma atuação em especial de dar seguimento a toda a construção feita pelo presidente Arinaldo, inclusive já com mais construções de sede no interior, com aumento das nossas estruturas. Fizemos já agora, nesse primeiro mês, o aumento do horário de funcionamento dos nossos cowork, da nossa sede. Ações afirmativas no sentido de trabalhar esse movimento nacional
contra a sustentação oral. Então, nós temos uma gama de ações que vão desde o olhar eminentemente corporativo, da defesa pelas prerrogativas, da valorização e construção de oportunidades, né? Firmamos um convênio com o CDL para levar benefícios, né? Porque dentro do sistema da ordem nós temos a Escola Superior de Advocacia e a nossa Caixa de Assistência. Caixa de Assistência, que é o nosso braço assistencial, que leva oportunidade, benefícios, serviços. Somos muitos no estado inteiro e precisamos desse diferencial. E temos dado as mãos, e aí o CDL vai ser importante nessa construção, para levar desde o certificado digital mais barato, desde o plano de saúde para o advogado. Então, uma construção dentro que traz benefícios para que o advogado entenda que a anuidade dele tem valia e que pode ser revertida em benefícios. Tá? Então, assim, nós vivemos das nossas anuidades e temos um olhar muito consciente do que é pagar a anuidade, o que é o peso da anuidade para o jovem advogado. Tanto é que, pelo 6º ano, nós não aumentamos a nossa anuidade. Então, temos uma construção simples, austera, em que o foco é no serviço, no benefício, né? E eu gosto de dizer uma frase muito séria e objetiva. Nossa gestão, ela se pauta por servir a ordem e não se servir da ordem, né? Então, buscando, através das salas de coworking, daquela sala lá no interior, que o advogado tem a possibilidade de ter um computador, de ter ali uma impressora. Aí você diz, Cris, são coisas tão básicas. São coisas básicas, mas a advocacia precisa desses espaços. Muitos são os colegas que usam e fazem dos nossos espaços o seu espaço de trabalho. Então, nós temos essa responsabilidade. Perfeito. Né? É isso. Bacana. Rapaz, em uma hora que nós conversamos, né? Foi. E há, né? E a participação das mulheres no direito aqui do Ceará, pulverização, né? A democratização do direito no interior do estado também. Então, assim, faltou foi tempo. Ainda tinha coisa. Doutora Cristiane, queria agradecer em nome de todo o Grupo Opinião a sua participação aqui no jornal. Como eu falei aqui, né? Faltou foi tempo. Então, sinta-se convidada para vir aqui daqui a um tempo também, para a gente fazer um novo balanço das ações aqui da OAB Ceará. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço esse espaço e me coloco sempre à disposição e aproveito e deixo aqui um convite, né, para que vocês conheçam um pouco mais do que é a ordem, né, acompanhem as nossas ações nas redes sociais. A gente estamos no 2º mês de gestão, mas sabedores de que a nossa responsabilidade e a nossa representatividade em razão da votação foi expressiva. Então, mais do que nunca, eu reafirmo nosso compromisso de trabalho e de dedicação pela nossa classe. Muito obrigada pela oportunidade. E são 184 municípios cearenses, então tem quilômetro ainda. Tem chão. Quero te agradecer também, Delano, pela participação. A gente segue juntos aqui no podcast também. Obrigado, Rodrigo. Agradecer você e a doutora Cristiane pela conversa maravilhosa que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado. E te agradecer também, né, pela parceria, pela participação. Essa conversa inteira, né, ela repercute nas nossas redes sociais, no nosso canal de notícias também, no nosso site de notícias. Então, confere lá. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, também se inscreve. Você não paga nada para isso, né? Aproveita, comenta, compartilha, divide também com quem você gosta dessa conversa que foi tão interessante assim. Passeamos por tantos temas, né? Então, te agradeço mais uma vez pela parceria. A gente volta na sexta-feira.